Dando sequência então, pessoal, resolução de exercícios sobre lançamento horizontal. Pessoal, vamos começar com alguns triviais, aqueles que a gente só aplica a equação e depois a gente vai fazendo cada vez um mais elaborado que o outro aí, tá? O primeiro exercício, pessoal, é o exercício 4 da página 95, tá? Vamos fazer o danadinho aqui e ele diz a seguinte coisa. Um corpo desliza livremente sobre uma superfície de uma mesa com velocidade constante. Gente, fiz aqui o vetor. Esta velocidade é em qual dos eixos? Eixo X. Então, esta velocidade é a inicial. Você viu como ele se refere? A velocidade somente no eixo X. Nem vou colocar mais o V0. Eu sei que em todo ponto, no eixo X, a velocidade sempre tem o mesmo valor, porque não tem aceleração no eixo X. Ao atingir o fim da mesa, ele cai e chega ao solo a 1 metro da vertical, né? Considerando a gravidade como 10 e a resistência do ar nula. Muito importante isso, tá, pessoal? Na nossa primeira aula eu não falei isso. Aqui a gente estuda sem resistência do ar. Se acaso tiver resistência do ar, a gente precisa puxar a segunda lei de Newton lá de física B, tá? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Teria uma situação diferente com o atrito aqui. Não é o caso de lançamento horizontal. Aqui é totalmente desprezível o nosso atrito, tá? Pergunta-se: qual é o tempo de queda disso aqui, pessoal? Bem, o tempo de queda é o mesmo tempo que ele leva para atingir essa distância de 1 metro. Então eu posso me utilizar daquele raciocínio. Como o tempo de queda é igual, pessoal, eu vou usar a expressão de alcance. Marcos, mas não tinha uma expressão que era tempo de queda direto? Mas você só pode usar aquela expressão se você tiver altura. O tempo para cair é o mesmo tempo que ele leva para chegar a esse alcance. Então eu também posso extrair da fórmula de alcance, que é Vx e o t. Lembra que na equação da trajetória eu substituí esse t aqui, pessoal, dentro do sorvetão? O tempo é o mesmo. O tempo que ele leva para ir na horizontal é o mesmo tempo que ele gasta na vertical. Sendo assim, aplicamos as equações. O nosso alcance é 1 metro, a velocidade é a referente do eixo X, não se esqueçam disso, pelo amor de Deus, vou colocar de novo, gente. A velocidade inicial no eixo Y é nula. Temos que o Vx vale 2 e o tempo de queda, que é o mesmo tempo que ele leva para atingir lá, movimento simultâneo, né? O 2 está multiplicando, vem dividindo 1 sobre 2 segundos. Quem quiser colocar, 0,5. Tá aí então, pessoal, o item A do exercício. Agora vamos para o item B. Qual é a altura da mesa? Agora eu vou aplicar a expressão que dá altura, pessoal. Que derivou da onde? Do sorvete, não é isso? Perdão, do sorvetão, né? A expressão que me dava a altura, pessoal, era que H igual a G T ao quadrado sobre 2. Só aplicando os valores. H, então, vai ser G, gravidade, ele pediu para usar 10. Tempo, nós achamos 0,5 ou 1 sobre 2, tá, gente? Eu vou colocar 0,5 ao quadrado dividido por 2. 0,5 ao quadrado é 0,25. Vezes 10 é 2,5. Então, ficamos que 2,5 dividido por 2. Sendo assim, a altura dessa mesa, pessoal, corresponde a 1,25 metros. Tá aqui o nosso exercício 4, pessoal. Só a aplicação das expressões.
Seguindo o mesmo raciocínio, eu quero fazer com vocês o exercício 5 agora, tá, gente? Vamos fazer o exercício 5. Começar ele aqui em cima. E o enunciado diz que, do alto de uma torre de 80 metros, pessoal, então a altura da torre corresponde a 80 metros. Primeiro dado que ele forneceu. A altura H, 80 metros. Situada numa região plana, é lançado horizontalmente um objeto com velocidade de intensidade 30 metros por segundo. Que velocidade que é essa? É a velocidade no eixo X, a inicial, assim como era no item anterior. A velocidade no eixo X, 30 metros por segundo. Adotando a gravidade como 10, responda. Letra A. O tempo que o objeto demora do lançamento até atingir o solo. Agora eu tenho altura. Se eu tenho altura, eu posso usar a expressão que derivou dessa para tempo de queda, pessoal. Posso usar aquela expressão. Vamos colocar em vermelho, né? De novo, para a gente memorizando. Item A. A expressão que dava tempo de queda derivava dessa, que era a mesma de queda livre, né? Raiz de 2H sobre G. Aqui eu não poderia usar a expressão porque eu não tinha altura no meu item anterior, né? Mas ali eu tenho, então pode aplicar direto. Sendo assim, o tempo é igual a raiz quadrada de 2. O H, pessoal, vale 80 e a gravidade vale 10. Posso simplificar aqui com aqui. Ficou 16, né? Raiz quadrada de 16. Onde a raiz quadrada de 16, pessoal, é 4 segundos. Tá aí, então, pessoal, o item A. Esse objeto demora 4 segundos para tocar o solo. O item B, ele pede a distância do pé da torre ao objeto, né, que o objeto atinge o solo. Ele pede o alcance. O alcance relacionado ao eixo X. No eixo X só tem uma fórmula. A é igual a Vx T. É o mesmo tempo, né? O tempo que ele leva para cair é o tempo que ele leva para chegar até o ponto mais distante. Sendo assim, o alcance é o Vx, nosso exercício diz que é 30, vezes o tempo que ele leva para cair, que nós achamos no item anterior, 4. Logo, o alcance na horizontal corresponde a 120 metros, pessoal. Tá aí o alcance dele, a distância da base de onde ele se lançou até o ponto mais distante dela. E no item C, qual é a intensidade da componente vertical, então ele está relacionado ao eixo Y, da velocidade no corpo quando ele atinge o solo? Pessoal, ele só quer saber o VY. Ó, né, o exercício lá, o mesmo desenho que esse. Quando atinge o solo. Lembra que nós tínhamos duas velocidades? A do eixo X, que sempre permanece constante. Mas o que o exercício pede? Aqui, no exercício lá, ele já deu que é 30. Mas o que ele pede é esse cara aqui, ó, a componente VY. E lembra como que nós achávamos essa componente VY? Velocidade em função do tempo. Qual expressão? Vovô ateu. Então, no item C, ele só quer a velocidade no eixo Y, que é a inicial em Y mais
gravidade vezes o tempo de queda. Onde que eu estou grifando bastante essas aulas? Quanto vale a velocidade inicial no eixo Y? 0. Então eu posso cortar isso aqui, pessoal. O VY, que é o que ele pede, é o valor da gravidade 10 vezes o tempo que demorou para cair, pessoal, 4. Logo, o VY, a velocidade com que ele toca o solo, é de 40, com que ele toca na vertical, perdão, né? 40 metros por segundo. A pergunta que eu queria fazer para vocês agora, que eu já estava até falando a resposta, você tem o Vx, que é sempre constante, 30. Você tem o Vy agora, que é o instante em que ele toca o solo. Bem aqui, ó, o Vy. Vamos, pessoal, o exercício não pediu, tá? Mas vamos achar a velocidade resultante? Ou seja, a velocidade com que aquele objeto atingiu o solo. Lembra como descobre a velocidade? É Pitágoras. Para descobrir esta velocidade resultante, Pitágoras aqui, pessoal. O exercício não pediu, né? Vamos falar aqui que é um item D, tá? Mas se fosse para descobrir a velocidade que ele toca o solo, é V quadrado, Vx quadrado, mais o Vy, quando ele tocou o solo, ao quadrado, pessoal. Sendo assim, V quadrado é x, que é 30 ao quadrado, mais o Vy, que nós acabamos de achar, 40 ao quadrado. É o tal triângulo perfeito, né, pessoal? 3, 4, 5. Então, a velocidade aqui, real com que ele toca o solo, é 50 metros por segundo. Gente, na vertical é 40, na horizontal é 30, mas a resultante delas, 50. Bem, pessoal, dá tempo de mais um. O exercício 6 ali, tá, gente? Vamos fazer mais um nessa aula aqui. E o exercício 6, basicamente, é o raciocínio de queda livre. Vai dando uma lida aí enquanto eu vou apagando aqui, pessoal. O exercício 6. Um helicóptero abandona. Depois de uma certa distância, ele vai estar aqui. Uma outra certa distância vai estar aqui. E assim sucessivamente, né? Nossa. Uma trajetória parabólica, né, pessoal? Para um observador que vê isso do solo. Gente, mas se eu dentro do helicóptero eu visse o abandono, eu veria isso aqui em linha reta, hein? Lembra? Depende do referencial, a trajetória depende do referencial. Vamos fechar essa aula com esse exercício, galera. Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo. Volta no desenho aí, tá? Com velocidade constante. E no ponto A, ele abandona o objeto de tamanho, dimensões desprezíveis. A partir desse instante, cai sobre a ação exclusiva da força-peso, da força gravitacional, tá? E toca o plano horizontal num ponto B, lá embaixo. Os objetos são representados em 4 instantes. É isso que eu preciso que vocês grifem, pessoal. 4 instantes. Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura total de queda disso. Ele me deu a distância no primeiro instante de queda. Foi o que o dado do exercício. Olha no desenho aí, pessoal. 20 metros. E o que ele pede é a altura total disso daqui.
Lembra que eu citei na nossa primeira aula que o tempo de queda, pessoal, e a altura que isso despenca é a mesma estudada lá em queda livre? Então essa altura é fragmentos ímpares de cada instante de tempo. Olha no seu desenho aí, pessoal, que ficou mais fiel que o meu, né? Na verdade, o meu teria que ter mais um aqui, ó. Lembra que se ele cai D no primeiro instante, pessoal, no segundo instante ele cai quantas vezes o que ele caiu no primeiro? 3D. No terceiro instante de tempo ele vai cair 5D, né? Ó, primeiro instante, segundo instante, terceiro instante. 5D. Pessoal, olha aí se não tem essas informações. Primeiro, segundo e terceiro instante. A altura total é a soma dessas distâncias. D mais 3D mais 5D. Se fosse mais 1, mais 7D, mais 1, mais 9D. O que cai é sempre em múltiplos ímpares do que cai no primeiro instante. Sendo assim, princípio de Galileu, tá, pessoal? Esse exercício foi mais para relembrar o princípio de Galileu. A altura que isso aqui cai é o que ele caiu no primeiro instante, D, mais o que ele caiu no segundo instante, 3D, mais... Desculpa, gente, o que ele caiu no terceiro instante. Logo, a altura 3, 8, 9. É 9 vezes o D. O D vale 20 metros, que é dado do exercício, né, pessoal? Logo, o H, 9 vezes 20. A altura que isso foi abandonado, 180 metros. Bem, pessoal, antes que eu morra, vamos fechar essa aula por aqui. Galera, ótima semana, tá? Vou passar alguns exercícios aí, pessoal. Eu gostaria que vocês acrescentassem, além daqueles que nós passamos nas instruções de estudo, o exercício 7, pessoal, e o exercício 8 do Consolidando Saberes, tá? Perdão, do Aplicando Conhecimentos. Dessa página aqui, tá? O exercício 7 e o exercício 8. Gente, ótima semana e bons estudos para vocês, porque eu vou tomar uma água aqui que deu um negócio estranho. Forte abraço, gente!